Retomamos as nossas reflexões da leitura com o livro As Três Perguntas e hoje entramos A Voz do Eu. Desde que consegue se lembrar, você deu ao personagem principal da sua história o poder para determinar sua realidade. Ele tem autoridade para falar, pensar e tomar decisões que afetam seu corpo e seu mundo. Ele lhe diz no que acreditar e como investir suas crenças com energia emocional. Você chama o personagem principal da sua história atual de Eu. Vamos tirar um minuto para entender o que a palavra eu significa nesse contexto. Eu é a pessoa que você aceita como seu eu real. Você fala sobre si mesmo o tempo todo, certo? Você diz eu, meu e mim inúmeras vezes durante qualquer conversa. Por intermédio do eu, você diz coisas como: Ei, eu me importo com isso. Ou você está ouvindo o que eu falo? Ou o que estão dizendo sobre mim? O eu é tudo que você acredita que você é. O eu é todo relacionado ao personagem que você criou com base em crenças básicas e inúmeras experiências. A palavra eu, ou sua contraparte em qualquer idioma, é um pronome simples e, como toda palavra na língua que falamos, não tem sentido até que concordemos com um significado. A diferença é que o eu vem com muita bagagem, memórias passadas, julgamentos e suposições automáticas. Colocamos muita fé em nossa identidade e esperamos que isso importe para outras pessoas. Quem achamos que somos vira uma mitologia. Compartilhamos o mito do eu com velhos amigos e novos conhecidos. Contamos histórias fascinantes sobre nós mesmos. Enviamos fotos para confirmar nossas histórias. Celebramos o eu de muitas maneiras. O eu sempre se refere à pessoa que fala, mas não consideramos muito quem pode ser. Dizemos, olhe para mim, indicando que queremos que seja dada atenção a esse ser humano. Mas também a esse processo de pensamento, essas frustrações, essas expectativas. Sentimos simpatia por nós mesmos, mas quem escuta, olhe para mim, poderia evocar outras emoções. Nossa ideia de quem somos não é a ideia de quem somos para todos. Pode não ser a ideia de ninguém. O eu não se refere ao corpo que ocupamos. O eu não descreve a energia que se move através de nós. O eu não é uma coisa primordial, porque não inventamos um eu até aprendermos um idioma. O eu não existia até termos começado a ver o mundo por meio de símbolos e seus significados. Em resumo, o eu não se refere a nada real. Diz respeito a uma imagem, uma ideia que temos de nós mesmos e que tentamos colocar em palavras. É claro que as palavras que usamos para nos descrever mudam o tempo todo, porque vemos as coisas de maneira diferente, a cada situação em mudança. Quem pensamos que somos evoluiu muito desde a infância, quando passamos a falar e pensar. Quem imaginamos ser ainda muda, com o tempo, com alterações de humor e com o feedback que recebemos de pessoas com quem nos importamos. Nossas impressões mudam, mas cada um adota um mito geral ou uma crença falsa sobre si mesmo. O eu é uma mitologia pessoal, um conjunto de histórias que repetimos para nós mesmos e aceitamos como verdade. Como crianças, com seus super-heróis, acreditamos no eu. Envoltos em nossa mitologia, nos sentimos confiantes para enfrentar o mundo. O eu não é o que você realmente é. Você é a vida, ou a energia que fez de você um ser físico. A vida corre por seu corpo e o faz conseguir se mover, amar, sentir. A energia da vida criou o seu cérebro milagroso, fez uma mente pensante possível e deu voz ao seu personagem principal. Vida é tudo que é visível e invisível. Apenas a vida existe. Há apenas a vida. E infinitos pontos de vista. Tudo criado pela vida tem um ponto de vista, e seu corpo é um deles. Sua mente também o é. O corpo humano se desenvolve de acordo com sua programação biológica, mas a mente evolui conscientemente por meio da atenção e da ação deliberada. A mente é o que pensamos que somos, até decidirmos o contrário. A voz que fala pela mente somos nós até reconhecermos que não é a nossa verdade. De todas as coisas que podemos realizar como humanos, esse tipo de autoconsciência é a que traz mais recompensas. Pode orientar a evolução do personagem principal. O eu responde ao seu nome e conhece sua história. O eu está ciente do seu ambiente físico e o eu pode também se tornar consciente de si mesmo. O crescimento pessoal fica complicado quando tentamos nos distanciar do personagem que criamos.
Através do eu, descrevemos a nós mesmos e ao mundo. Se afirmarmos ser a vítima da voz em nossa cabeça, seremos a vítima em todas as situações. Se negarmos o poder que temos para mudar a voz do eu, como novas portas de consciência podem ser abertas? Como podemos viver sem medo dentro do sonho da humanidade em que há mais de 7 bilhões de eus, todos com opiniões próprias e exigindo ser ouvidos? A realidade é criação pessoal de cada um, então o mesmo acontece com sua realidade. Os julgamentos em sua cabeça são o resultado de suas crenças e experiências passadas. Se você se sente oprimido pelos próprios pensamentos, é hora de assumir o comando deles. Será que o eu tem de ser um grande juiz ou uma vítima constante? Não. A maioria de nós quer um relacionamento mais próximo com a verdade, e todos nós queremos um pouco de paz de espírito. Queremos ser saudáveis, mas muitas vezes nossos julgamentos nos deixam doentes. Queremos ser espiritualmente conscientes, mas nossas crenças nos mantêm fascinados. Se dedicarmos um tempo a ouvir o que pensamos e dizemos, temos a chance de ser mais honestos conosco. O comportamento segue a crença, e qualquer crença pode ser modificada. Se desafiarmos nossas próprias opiniões, podemos começar a encontrar o caminho de volta à autenticidade. Temos de estar sempre certos? Realmente precisamos ter a última palavra? Se as nossas ações não representam o tipo de pessoa que queremos ser, podemos seguir novos cursos de ação, podemos mudar. Faz sentido que quanto mais investirmos em nossa autoimagem, mais difícil será mudar. Por isso, não devemos usar o personagem principal da nossa história como uma desculpa para nos sentirmos vitimizados ou para nos enganarmos. A verdade pode falar por meio da mente, assim como se move através dos nervos e da carne. A mente pode escolher servir a verdade e não as histórias. A energia da vida usa as ferramentas disponíveis para criar um corpo, um pensamento ou um sonho. Um corpo saudável é um canal maravilhoso para a energia, e uma mente consciente é o segredo para fazer a nossa realidade funcionar para nós. Seu corpo é real, mas o eu é fictício. E ainda assim, o eu está comandando o show. Quantas vezes você defendeu suas ações e não entendeu o motivo? Às vezes, todos nós nos arrependemos de fazer coisas que consideramos indesculpáveis ou de dizer coisas que realmente não queremos dizer. Gostamos de falar, sou apenas humano, mas não é nossa humanidade que causa o problema. Portanto, é natural se perguntar quem de fato está no comando. Quem sou eu? Nós nos perguntamos, não esperando realmente uma resposta. Ninguém para e pergunta, quem não sou? E é aí que temos de começar. Esteja consciente de si mesmo como energia, e tudo mudará. Eis como funciona. Você já não é a vítima de suas crenças. Você é o criador. Você é o artista. Você também é a pintura. A tela que é a sua realidade. Visualize-se pegando um pincel e pintando uma figura que se parece com você. Imagine fazer isso continuamente pelo resto da vida. De modo diferente da maioria das figuras em uma pintura, no entanto, esta tem um cérebro. Tem um cérebro com uma mente que dá sentido ao que percebe. Funciona lindamente, mas não está consciente de que existe um artista. Há muitas outras figuras nessa pintura, mas elas também não estão conscientes do artista. Isso torna inevitável que dependam umas das outras para o conhecimento. Elas reagem e interagem umas com as outras, aprendem umas com as outras. Todos os dias o cenário muda. A cada instante há mudanças sutis ocorrendo com o principal ponto focal do pintor. A figura em si está ganhando vida ao seu toque. Você não só tem cores e pincéis para trabalhar, mas também pode fazer escolhas por meio desse personagem. Pode trabalhar enquanto a vida trabalha, proporcionando oportunidades constantes de crescimento, de modo que a figura principal se adapte bem a um cenário em constante mudança. Você pode habilmente guiar o eu para a consciência. Algumas pessoas se atrevem a olhar para dentro, dedicam um tempo a ouvir seus próprios pensamentos e refletir sobre as próprias ações. Fazem perguntas sobre si mesmas. Sou realmente esse tipo de pessoa? Esses sentimentos são genuínos? Se eu soubesse que tinha uma escolha, teria agido da mesma maneira? Percebem-se no meio da reação e a modificam. Encontram um equilíbrio emocional. É o que significa estar presente. É assim que nos tornamos mais saudáveis em mente e espírito.
Ao observar, todos podemos aprender. Ao modificar a voz em nossa cabeça, temos chance de crescer com sabedoria. Há quem pare de acreditar completamente nos próprios pensamentos. Isso é importante porque, uma vez que a voz em nossa cabeça perde autoridade, ela se cala. Podemos observar eventos e reagir genuinamente. Estamos acostumados a fazê-lo de forma esperada. Estamos acostumados a ver as coisas como nos ensinaram a vê-las e como preferimos vê-las. Uma vez que paramos de mentir para nós mesmos, tudo que resta é verdade. Tudo que resta é autenticidade, uma coisa que perdemos em nossa narrativa. Ao longo da história humana, as pessoas vêm se perguntando, questionando, buscando. Algumas delas mudaram o mundo. Não apenas o próprio mundo, mas todo o sonho da humanidade. Começam duvidando do que sabem. Fazem uma pergunta, depois outra. Talvez consultem homens e mulheres mais sábios. Logo, começam a ouvir o personagem principal de sua própria história. Há uma voz que fala claramente, e só para elas. O que diz e quanto de sua mensagem é verdadeira? No que se pode acreditar disso? Aliás, qual é a verdade? O que é real? Temos algumas ferramentas incríveis para trabalhar quando se trata de resolver o mistério de quem somos. A primeira ferramenta é o poder da atenção. Nossa atenção é o que torna possível perceber e aprender. O som do nosso nome atrai nossa atenção, uma reação que aprendemos na infância. A atenção traz todas as outras faculdades para a cena. Olhamos, ouvimos e respondemos. Recebemos informações e as processamos. E, chamando a atenção de outra pessoa, aprendemos a transmitir informação para o outro e para o mundo. No entanto, ao longo da vida, dominamos a arte do sonambulismo. Não achamos que precisamos prestar atenção, porque temos certeza de que sabemos o que acontece ao nosso redor. Nossas respostas para tudo se tornam previsíveis. Nosso pensamento é automático e automaticamente assumimos que sabemos o que os outros estão pensando. É seguro dizer que nossa atenção foi enfraquecida pela negligência. E se redescobríssemos seu incrível poder, teríamos mentes ágeis e flexíveis quando os eventos mudassem. E a mudança é inevitável. Não há necessidade de ser esmagado por expectativas fracassadas. Se usássemos nossos sentidos para coletar informações reais, não seríamos tão iludidos pela vida. Se realmente escutássemos não só o que as pessoas dizem, mas também o que nos dizemos em momentos de silêncio, teríamos muito mais empatia com os outros e mostraríamos compaixão por nós mesmos. Em vez disso, fazemos suposições e incentivamos o mal-entendido. Fortalecer a atenção pode parecer um exercício no começo, mas as recompensas vêm rapidamente. O cérebro responde com avidez a novos desafios. Veja, ouça e observe sem julgamento. Perceba como suas respostas emocionais se tornam mais honestas sem uma história. A atenção pode levar à consciência total nos momentos precisos da vida. A segunda ferramenta é a memória. A memória é armazenada na matéria, nosso cérebro, da mesma forma que a música é armazenada em um CD. Conseguimos armazenar todas as memórias de uma vida em um só cérebro, mas isso não as torna reais. Guardamos impressões de coisas, pessoas e acontecimentos, mas, como todo cérebro percebe à sua maneira, até irmãos se lembram de acontecimentos da infância de jeitos diferentes. A memória ajuda a criar uma impressão da realidade, mas as impressões não são o mesmo que a verdade. Confiamos muito na memória para nos dizer a verdade. Deixamos que desvie nossa atenção do momento presente e nos arraste ao passado. Frequentemente utilizamos a memória contra nós mesmos, mas temos o poder de usá-la de um jeito diferente. Podemos deixá-la nos iluminar. Assim como a memória desempenhou um papel fundamental em nosso desenvolvimento inicial, ela pode nos guiar em nossa transformação adulta. Na infância, assistimos a nossos pais, ouvimos e imitamos. Tudo o que observamos se tornou parte do nosso padrão de comportamento. Tentamos andar, caímos e tentamos novamente. Aprendemos a evitar a dor e a nos mover em direção ao prazer. E agora, quando queremos mudar alguns padrões desagradáveis? Por que não fazemos todo o possível para cuidar do nosso corpo físico e do nosso bem-estar emocional? Sabemos como é perder a cabeça e nos arrepender. É horrível. Sabemos o que a vergonha e a culpa nos fazem sentir e ainda assim as convidamos a entrar. A memória pode nos servir em nossos esforços para despertar e resistir às respostas automáticas. A memória pode nos afastar de hábitos abusivos, encorajando-nos a ficar de pé e seguir em frente com autorrespeito. A terceira e melhor ferramenta é a imaginação. A imaginação é nosso próprio tipo de superpotência.
Imaginamos algo e depois o tornamos real. De fato, imaginando uma situação maravilhosa, o corpo se sente confortado e energizado. Podemos também imaginar acontecimentos dolorosos e consequências terríveis. Como consequência, produzimos medo no corpo físico e espalhamos o medo para outros corpos. Imaginamos o futuro e apagamos o presente. Imaginação é poder, com certeza. Mas como pode... Não. Mas como todo poder, pode ser corrompido. Agora mesmo podemos praticar usando a imaginação de uma forma valiosa. É possível voltar a atenção para a excitante tarefa de nos tornarmos mais conscientes. É possível usar a memória da maneira como deveria, para nos impedir de repetir erros do passado. Podemos imaginar coisas que nunca tentamos imaginar. É possível duvidar do que sabemos e deixar partir em histórias conhecidas. A mente exerce enorme influência. Ela desenvolveu hábitos ao longo do tempo, mas esses hábitos estão sujeitos à mudança. Usando as ferramentas que nos são disponíveis, podemos acalmar o caos interior e encontrar a paz em nosso mundo virtual. Você não é quem pensa que é. Obviamente, você não é a criança que era aos 4 anos de idade, que lutava com medos não verbalizados. Não é o adolescente desajeitado, o novato no trabalho ou o jovem empreendedor. Você não é alguém importante ou o filho favorito da sua mãe. Você não é o personagem principal da sua história ou a da história de qualquer outra pessoa, independentemente de quanto tempo você desempenhou esses papéis. E não é realmente aquele que você chama de eu, que tenta falar pelo seu corpo físico. Você não é a sua mente ou o conjunto de leis que a mente se esforça tanto para impor. Ela criou uma força governamental inteira dessas leis, mas não é isso que você é. Você não é realmente o pequeno governo em sua cabeça, mas suas leis influenciam suas ações e reações. Às vezes esse governo parece tolerante, às vezes é cego e implacável. De qualquer forma, o eu está operando como seu comandante e chefe. Agora seria um bom momento para decidir que tipo de líder o eu deveria ser. Agora é um bom momento para dar uma olhada em sua criação e fazer mudanças inspiradas. Todos nós nascemos para aprender, crescer e nos tornar seres humanos conscientes. Era nossa intenção ser o melhor que poderíamos ser. Nós nos distraímos em algum lugar pelo caminho. Nossas intenções saíram dos trilhos. Esquecemos o que é ser autêntico. Pode parecer impossível escapar do nosso sistema de punições e recompensas, mas isso não é verdade. Se quisermos, podemos derrubar toda a estrutura. É interessante ver como cada um de nós cria uma realidade pessoal. Também é interessante ver até onde vamos para defender essa realidade. Em vez de defendê-la, podemos fazer melhor. São necessários alguns insights básicos para se fazer uma revolução. Primeiro é importante ver como o sistema foi colocado em prática. É útil observar como chegamos até aqui, onde quer que estejamos, e o que podemos fazer para mudar nosso mundo. Podemos explorar formas de transformar quem está descrevendo esse mundo para nós. Consciência é a capacidade de enxergar as coisas como elas são. E nunca é tarde demais para abrir os olhos. Muito bom. Essa parte da voz do eu é interessante porque me lembrou muito as reflexões de leitura do livro do Ego. Então, se você ainda não assistiu e quiser assistir, é um livro bem interessante. Tá? Ele traz muitas percepções de modos que nós agimos, que também é uma construção do ego, que é esse eu que ele fala tanto ali. Então lembra de curtir, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ajuda a divulgar para mais pessoas esse tipo de conteúdo. E no próximo capítulo, nós entramos em Uma Mente, Uma Comunidade. Gratidão por estar aqui, por ter assistido e até mais.